um diálogo com outras áreas. E aí, alguns diálogos com áreas que são mais comuns, né? A Escola de Frankfurt, a teoria crítica, a gente usa o termo indústria cultural enquanto conceito que delimita um modo de produzir cultura que se assemelha ao que seria o modo industrializado, né? Que tem trabalho envolvido, né? O trabalho cultural, que essa mediação é importante. Então, a relevância disso é entender que o que se chama de cultura de massa, que se chama, é advinda de uma mercadoria que é oriunda de trabalho. E aí, deixa claro também, né? A Escola de Frankfurt tem 3 gerações. Nesse caso, a gente está ali mais, especialmente em Adorno, Horkheimer, que define indústria cultural, né? O termo, o conceito. Que o Benjamin, na obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, ainda que seja historicamente desse período, mas já tem algumas divergências e tem outras importâncias para o que a gente estuda. E aí vai ter o Habermas em outro momento, a gente tem outros autores contemporâneos que estão nessa denominação de Escola de Frankfurt, mas em outras gerações. A principal crítica à Escola de Frankfurt, além da visão muito apocalíptica, né, usando o termo do Humberto Eco para isso, porque assim, né, eu normalmente explico contextualmente. Adorno e Horkheimer saem de uma Alemanha em que o rádio era utilizado para a propaganda política do nazismo, né, das piores atrocidades possíveis em relação à humanidade, e vai para os Estados Unidos, em que os veículos de comunicação, né, cinema, rádio, depois TV, são utilizados para divulgar a serviço da publicidade, ou seja, de vender produtos. Né? O próprio Adorno é convidado por autores de comunicação dos Estados Unidos para trabalhar em pesquisas de efeitos dos efeitos da publicidade nas pessoas, né? E aí ele nega naquele momento. Uma perspectiva que é apocalíptica, e uma crítica que é comum, inclusive, a outras vertentes que criticam a Escola de Frankfurt, é que ela fica apenas no aspecto filosófico. Ela não vai para o cerne da questão, não vai discutir propriamente uma economia política, entender as questões político-econômicas nisso. Né? Ela fica numa crítica que é econômica, mas no sentido filosófico de a arte perder a sua aura e por conta disso ser algo menor, porque está hoje no YouTube, porque está hoje numa reprodução, né? Que aí o Benjamin depois vai... Aliás, né? O Benjamin paralelo faz essa crítica, né? O Benjamin morre antes tentando fugir do nazismo, ele morre na fronteira da Alemanha. Outra área, política de comunicação e cultura, né? Eu mesmo fiz o meu doutorado inicialmente numa linha que era de política de comunicação e cultura na Universidade de Brasília, né? Enfim, a regulação, independentemente de área e de objeto, é algo histórico na UNB, por estar no centro do poder, né? Que é Brasília, a possibilidade de lidar com projetos de lei, de discutir melhorias em leis e tudo mais diretamente com os congressistas. E aí a gente vai ter parceria e produção, né, para entender os limites dos processos regulatórios nessas áreas, né, e os processos legais nessas áreas, ao mesmo tempo que vai ter a luta e a crítica à diminuição de direitos nessas áreas, né, a partir de expansão da mercantilização do capital. Porém, a gente sempre faz uma ponderação que é compreender em qualquer projeto, proposta regulatória, os limites próprios do capitalismo. Né? Enfim, tudo isso que a gente vem discutindo antes de começar a aula sobre a economia política da comunicação, de que a extensão do capital também vai trazer limites, mesmo, e na verdade vai trazer muito mais brechas para a atuação social do que uma proposta de participação social mais direta. Né? Ou, enfim, mesmo quando há, né, a constituição de conselhos sociais representativos, normalmente são conselhos consultivos, né? Não tem algo que seja realmente para execução. Então, isso a gente normalmente da economia política faz essa ponderação, que é necessário entender que, do mesmo jeito que eu falei antes, que o pessoal que defendia a ISAF, quando a lei da ISAF fosse promulgada, ela ia passar por uma série de mudanças, mesmo na perspectiva de quem defende os modelos de empresa. Na hora da prática também vai ter as brechas para os agentes de mercado envolvidos tentar procurar ir para outros caminhos, né? Que é o processo de
renegociação das dívidas, né, descentralização das dívidas, é um caso desse. Não precisa ser SAF no Brasil para renegociar a dívida, ainda que a lei disponha sobre a formulação das sociedades anônimas de futebol. Né, entra dentro dessas limitações práticas. E os institutos culturais, que, né, também têm diferentes vertentes, diferentes escolas, enfim, bem mais do que a economia política da comunicação. Uma autora brasileira, a Scott Gay, acho que é assim que pronuncia, que é professora da PUC do Rio Grande do Sul, cita isso, né, que não daria para fazer uma crítica aos institutos culturais, porque os institutos culturais, na verdade, é um grande guarda-chuva, representa um grande guarda-chuva que tem subcampos diferentes dele, né? Mas a gente pode identificar os estudos culturais britânicos, né, ou especialmente Raymond Williams e Stuart Hall, e aí depois tem algumas mudanças a partir disso, e como isso se aplica no Brasil a partir do Martim Barbeiro, e depois de Martim Barbeiro, com os estudos de recepção, enfim, tem todo um processo. Mas destacar principalmente o Raymond Williams, que vai tentar constituir o materialismo cultural, uma teoria marxista da cultura, fazendo a crítica à estreiteza do movimento base e superestrutura que eu comentei antes, identificando ali, nos anos 60 para os anos 70, a televisão como uma forma cultural. E aí também tem certa limitação, porque ele não olha diretamente, ele vai olhar para a definição marxista do trabalho, do início do que seria o capítulo 5 do Capital, enfim, que o Marx desenvolve melhor, depois do capítulo 14 também. Os estudos culturais, de forma geral, e essa, inclusive, é uma disputa com a economia política da comunicação, porque ambos têm uma base marxista, mas vão se desenvolver, especialmente depois dos anos 70, como uma crítica ao que o marxismo pensava em relação, até então, né, em relação à comunicação e cultura, né? Então, que sai dessa vertente, economia política da comunicação e estudos culturais, eles vão estudar muito o processo de consumo cultural, de resistência e de construção cultural alternativa. Né? Então, por exemplo, a gente conversou sobre as torcidas antifas. A gente consegue estudar, do ponto de vista dos estudos culturais, como esse grupo social se articula frente a uma resistência, para uma resistência à extinção da mercantilização no futebol. Né? Então, tem como ver isso. E aí, nesse caso, e tem outro caso, né, que é o processo de arenização do futebol, por exemplo, e os impactos para o torcedor. Os estudos culturais conseguem dar algumas explicações sobre como isso impacta diretamente a esse grupo que vai fruir esse espetáculo, vai construir, né, essa manifestação cultural, mas também vai trazer elementos quanto ao processo de resistência. Nesses dois casos, eu avalio que seria interessante trazer essa perspectiva da economia política da comunicação, de entender essa extensão da mercantilização, entender esse processo político-econômicos nisso, né? O quanto a cultura se tornou um elemento fundamental. Explicar por que é necessário ter uma resistência e por que essa resistência pode não ser o suficiente, né? Nos limites do capitalismo, normalmente, enfim,